senhores, estamos iniciando agora a gravação da nossa aula prática. Tá? Como já havíamos conversado antes, nós teríamos 4 aulas práticas. Tá? Esta é a última das nossas aulas práticas. A anterior eu a gravei na própria sexta-feira e ela está lá no nosso canal para todos vocês acompanharem. Tá? Como todos sabem, todas as aulas que nós fizemos até hoje, elas estão lá no canal que eu criei no YouTube. Então é só procurar lá pelo professor Vanderlei no YouTube e você tem acesso a todas as nossas aulas gravadas até hoje. Inclusive essa, após a gravação, obviamente ela também vai lá para o YouTube para tirar toda e qualquer dúvida. Tá? Quanto à gravação dessa aula, senhores, então ela segue um procedimento como está dentro do nosso aula. Então eu estou aqui na frente de vocês, tá? Opa! Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Tá? Então, assim, estou compartilhando a minha área de trabalho. Você consegue ver minha área de trabalho aí? A tela está um pouco. Aí, apareceu para mim agora. Tá legal. Então vamos entrar lá. Resistência dos materiais está aqui. Tá? Estamos literalmente entrando dentro do AVA, como vocês bem sabem, que penso que isso é um caminho parecido para vocês também, né? Muito bem, gente. Quando a gente chega aqui na página do AVA de vocês, nós temos o último item aqui, que é o nosso item, como a gente já sabe, da aula prática. Então, vamos entrar aqui no nosso item aula prática e ver o que ele tem para nos dizer. Tá? Muito bem, senhores. Nós tivemos a nossa primeira aula prática, onde nós seguimos toda a lógica dos slides, e hoje nós temos a nossa última aula, que é essa lógica dos slides 4. Todos vocês, sem exceção, têm acesso a esse mesmo material que eu estou mostrando dentro do AVA de vocês. É que aqui é a minha visão de professor. Eu penso que a de vocês é parecida, não? Uhum. Tá? Então vamos lá. Slides, aula prática número 4. Então vamos abrir aqui para ver assim. Obviamente que eu já vi isso, mas vamos repassar tudo isso aqui com vocês. Tá? Bom, senhores, está aqui, ó. Resistência dos materiais. O vídeo que nós temos relativos à aula 4, tá? É feito pela professora Catiele. Tá? E assim, ó, nos slides aqui a gente tem o quê? A gente tem um resumo daquilo que vai ser feito. Então vamos passar por esse resumo e depois voltar a conversar a respeito. Tá? A aula prática 4 aqui, ela é diretamente ligada ao quê? Ao estudo de torção no regime elástico. Então, basicamente, nós vamos trabalhar na parte de torção de eixos, né? Na parte de cisalhamento e limite de resistência de eixos. Tá? Vamos lá, o que ela está dizendo aqui? Qual é o intuito dessa aula, né, de resistência dos materiais 1? Aplicar os conceitos técnicos de torção no regime elástico, lembrando que estamos falando do regime elástico desde o início das nossas aulas, ou seja, até então, nós só trabalhamos com coisas que não iriam quebrar, que não iriam cisalhar. Por quê? Porque estamos dentro dos limites de regeneração ou aquilo que a gente chama de limite de proporcionalidade dos materiais. Tá? Então, assim, em nenhum momento nos é interessante, pelo menos não dentro deste conceito que nós estamos assumindo agora, de fazer a parte de cisalhamento ou corte. Isso é, sim, de extrema importância, mas quando estamos trabalhando com uma outra condição. Por exemplo, só lembrando para vocês assim, o que a gente já conversou, a parte de estamparia. Tá? A estamparia ela faz o quê? Ela prensa uma chapa, chega no limite de cisalhamento do material e corta esta parte que nos interessa, por assim dizer, de uma placa maior de material. Não é isso o nosso caso. O nosso caso aqui é garantir que não vai haver o cisalhamento. Tá? Tranquilo aí, Nathan? Sossegado? Tranquilo, professor. Então vamos lá. Tá? Aplicar os conceitos teóricos de torção no regime elástico utilizando um software de análise de resistência dos materiais. Tá? Os conceitos iniciais são tensões no eixo, tensão no regime elástico, tensão de cisalhamento em um eixo maciço e vazado. Tá? As definições disso são os critérios de definição de tensão, as tensões no regime elástico e a tensão de cisalhamento num eixo maciço e num eixo vazado. Tá? Isso é o que, teoricamente, a gente vai simular no software MD-Solid, que eu penso que a maioria de vocês, ou aqueles que têm computador que suporta, já deva ter baixado. Se não baixou, eu recomendo baixar. Por quê? Porque este programa vai ser muito útil para vocês para outras situações, para outras matérias. Inclusive, em alguns casos, na vida profissional de vocês, enquanto vocês fazem análise em casa. E lembrando que é um software educacional e ele é gratuito. Então, vale muito a pena ter esse software em casa. Tá?
No caso dos exercícios que serão feitos dentro do software, né, que vocês irão fazer, tá, ele vai te dar uma condição de um exercício como esse aqui, que a gente vai ler, o procedimento 1, né, para um eixo de transmissão tubular de 3 milímetros de comprimento e 250 milímetros de diâmetro externo, determine o diâmetro interno do eixo de transmissão. Sabendo que o motor transmite uma potência, neste caso uma potência gigantesca, né, de 3 megawatts, tá, ao eixo com velocidade de 30 radianos por segundo, sabendo também que a tensão, lembrando que, tá, senhores, a tensão que ele está indicando aqui, ele está usando a letra tau e não a letra sigma. E uma coisa que a gente já conversou é, todo o seu curso nós fizemos essa definição. Se tem a letra tau e não a letra sigma, significa que nós estamos falando de tensão, ou de tração ou de compressão. Se a indicação de tensão nós utilizamos a letra tau, nós estamos falando diretamente de tensão de cisalhamento. Tá? Tanto a letra tau quanto a letra sigma, tá, nós utilizamos largamente para a parte de tensão. Mas, assim, convencionou-se, tá, não sei como nem quando, mas, assim, é meio que convencionado que todas as vezes que nós estamos falando de cisalhamento, nós utilizamos a letra tau. Tá? E todas as vezes que estamos falando de tensão, seja de tração ou seja de compressão, nós usamos a letra sigma. Tá? Você já tinha essa informação? Não. Eu tinha Então, só assim, a sigma. oi? Eu tinha... Todos os exercícios que eu fiz tinham a letra sigma. A letra tal eu não cheguei a usar. Tá. A letra tal a gente sempre usa ela, na verdade ela tem a mesma função que a sigma, ela funciona exatamente para o mesmo raciocínio, só que por que a gente diferenciou, tá, e usa a sigma, e usa a letra tal? Quando a gente está falando de cisalhamento. Porque assim você consegue só de bater o olho saber. Sim, estamos falando de tensão. Não importa se ela é tração, compressão ou cisalhamento, ela é tensão do mesmo jeito. Mas quando a gente coloca o critério tal, nós estamos falando de força cortante. Entendi. É só para direcionar vocês. Tá? Procedimento 2. Para um eixo de transmissão tubular, a espessura do tubo, tá, para os seguintes dados. Ou seja, você vai calcular a espessura do tubo para os seguintes dados. Tá? 150 milímetros de diâmetro, tá? 100 milímetros de diâmetro, 35 radianos segundo. Tá? A potência utilizada é 2 megawatts. E ele está dando a tensão, neste caso, mais uma vez, de cisalhamento de 90 megapascal. Na condição 2, o eixo é 100 milímetros, tá? Aqui, ó, ele já entra com uma condição interessante. Por quê? Porque ao invés de ele simplesmente dar potência, ele está entrando com torque. Tá? Ele já está entrando com um valor de torque, um valor de potência de 25 megawatts e ele está te dando também uma tensão de cisalhamento. Então, nesse último aqui, você tem praticamente tudo. É basicamente confirmar se a situação que você vai colocar no simulador, que no caso é um MD Solids, vai te trazer as respostas. Tranquilo até aqui? Ó? Alguma dúvida? Então tá legal. Bom, como é que a gente vai dar sequência? Senhores, eu não vou entrar no software aqui, por quê? Porque o software é uma coisa que vocês devem trabalhar pelo critério de vocês, seguindo, eu só vou abrir aqui, a gente não vai entrar porque realmente está muito carregado a internet, então tá difícil da gente enxergar essa situação. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui é o quê? A gente abre aqui a parte de videoaulas práticas e o passo a passo de como fazer todas as situações vai estar aqui no vídeo 4, no quarto vídeo, né? Tá? Que é a nossa aula prática. Como vocês podem ver, ele está até travando para mim. Por quê? Porque eu estou com o computador aberto aqui, a minha internet, apesar de boa, mas hoje ela não está colaborando muito. Tanto é que, tá vendo? O vídeo deveria começar e não começa, ele está travado. Tá? Então, assim, eu não sei responder se é alguma coisa aqui ou se é o volume de acessos que nós estamos tendo no servidor. Mas o vídeo, tá, que tem praticamente 1 hora de duração, ele tem todas as etapas passo a passo de como você vai acrescentando os dados no software para ter as respostas. Tranquilo? Tranquilo. Ah, legal. Então, uma vez que a gente já tem essa informação, eu vou sair daqui para tentar descarregar um pouco o nosso sistema aqui. E vamos entrar no quê? Gente, nós vamos trabalhar na parte de regime de cisalhamento de tubos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos relembrar como é que a gente faz tudo isso. Então, a gente vai diretamente para a parte relativa ao tubo.
a justamente essa parte de cisalhamento em tubos, que é o que a gente vai ter. E, ou seja, ao pé da letra, tá? Depois da parte que nós tivemos, eu penso que o Saul também discutiu isso com vocês, tá? A parte de círculo de Moore, toda essa parte o professor Saul passou para vocês, não passou? Não, passou não. Não? Círculo de Moore, não. Mas ele passou a parte de decomposição de força, de escorregamento. Ele Os planos passou principais decomposição de força, decomposição de vetor, mas esse negócio de escorregamento, por esse nome, pelo menos eu não vi. Você está vendo essa imagem aqui? Sim. Ele chegou a mostrar essa imagem para vocês? Algo parecido. Sim. Não, quando eu falo essa imagem, eu estou falando essa ideia. Não, sim. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Tá. Entenda da seguinte maneira. Só vou fazer uma pequena retomada aqui para facilitar o seu raciocínio. Tá? Numa condição normal de força, nós temos essa primeira situação aqui. Você está vendo essa figura aqui, A? Sim. Tá? Se você parar para analisar, eu tenho 3 planos de atuação aqui. Um plano Z, um plano Y e um plano X. E isso me dá, automaticamente, 3 planos de atuação, que é um plano XY, que é esse de baixo, tá? Um plano, neste caso, XZ, que é este plano de cima, e nesse último caso aqui eu tenho um plano YZ, ou seja, eu tenho 3 planos. Em cada um dos planos eu tenho atuando 3 forças, tá? Uma força no sentido de Z, uma força no sentido de Y e uma força perpendicular a ele, que é a força de cisalhamento. Isso é normal. Você concorda comigo que nós temos 3 forças por plano? Sim, sim. Tá? Se eu tenho 3 forças por plano e tenho 3 planos, automaticamente numa peça sólida, ou seja, quando eu falo de... A gente usa o exemplo de um cubo só pelo conceito de sólido, né? Se eu analisar um sólido, eu tenho, então, pelo menos 9 forças atuando nele. Né? Só que, por simplificação, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora. Né? Só que, por simplificação, vamos agora para aquela outra figura que eu te mostrei, que é essa aqui. Onde estávamos? Aqui. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que eu tenho 3 forças agindo em 2 planos. E por que eu tenho 3 forças? Você concorda comigo que, ao pé da letra, aqui eu estou olhando 2 planos. Você concorda comigo? Eu estou olhando para o conceito de Y e para o conceito de X. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Tá. Então eu tenho uma força em X, tá? Nessa direção, uma força em Y e tem uma força perpendicular que ela sai de dentro do plano na minha direção, que seria a terceira força, em cada um dos casos, tanto em Y quanto em X. Mas aonde entra a grande sacada aí? Nós trabalhamos com critério de simplificação. Como é que isso funciona? Tá vendo esse cubinho aqui? Ó? Pensa que esse cubinho aqui é um dado e você colocou ele na palma das suas mãos. Aí você vai escorregar uma mão para um lado e uma mão para o outro. Você concorda comigo que esse dado que está dentro da sua mão, ele não vai tender a girar? Sim. Isso é claro para você? Sim, sim. Então você concorda comigo que a força que a sua mão de cima vai estar fazendo no dado, ela não vai ser exatamente igual à força da mão de baixo fazendo no dado? Sim. Essas forças não se equivalem? Obviamente eu estou levando em consideração o centro do dado, né? Porque se ele está girando, ele tem um eixo de giro aí no meio. Então você concorda comigo que a força que eu tenho em cima é exatamente igual à força que eu tenho embaixo? Concordo. Sendo isso verdade, eu posso simplesmente eliminar a força de baixo e manter a força de cima. Por quê? Porque a ação da força de cima não vai me trazer exatamente o mesmo resultado que a ação da força de baixo? Sim. Então, neste caso, eu simplifico. Então, ao invés de trabalhar com 3 forças por plano, eu trabalho com 2 forças por plano. E isso simplifica muito a nossa análise de cálculo. Por um outro lado, tá? Quando eu consigo pensar apenas em uma força, em uma direção, você concorda comigo que eu também vou ter, pela própria natureza do movimento, uma força em outras 2 direções, que teoricamente, quando você está tentando fazer o dado girar, você concorda comigo, a força está sendo aplicada, mas o dado não está girando, não é isso? Sim. Então, neste caso, eu também tenho a mesma quantidade de força no sentido que, teoricamente, seria o contrário da rotação. Então, se você olhar aqui, ó, logicamente, eu estou tentando mostrar tudo isso para você no gráfico.
Se você olhar aqui, essa seta aqui, ó, essa seta TX, ela teoricamente vai criar um giro, e esta força aqui de baixo que nós desconsideramos vai trabalhar no mesmo giro. Então, ela se torna uma força única. E se eu pensar que o dado ainda não está girando, eu tenho uma força contrária mantendo isso parado. Tanto é que a flecha que a gente vê aqui, ó, que é essa flecha também de TXY, ela está subindo. Então, ao pé da letra, uma força está anulando a outra. Assim como desse outro lado, uma força está anulando a outra. Por isso que a gente consegue trabalhar com duas forças. Mas aonde entra o grande diferencial aí? O grande diferencial entra porque eu vou ter uma componente aqui, ó. O que vai ser essa componente? Vai ser parte da força aqui no caso, né? Vamos chamar assim, T de Y na direção X e uma parte da T de X na direção Y. Isso vai me gerar uma componente. E esta componente, este ponto angular que a gente vai ter aqui, que é o que a gente vai calcular. Que, na verdade, não tem nada demais. Por quê? Porque isso aí é simplesmente decomposição de força, com fórmulas previamente determinadas. Ficou claro, Nada? Claro, professor. Tá? Então, assim, agora você começou a entender a nossa abordagem como ela é. Sim. Entendeu? Então, assim, obviamente que, para esta definição, a gente não vai inventar nada. Eu não vou exigir de vocês, e não tem porquê eu exigir que vocês deduzam fórmulas. Obviamente, a gente vai passar por algumas fórmulas, tá? Por exemplo, qual é a fórmula que eu vou trabalhar? A fórmula está aqui, ela está pronta. Então, nós vamos fazer o quê? Aplicar as fórmulas. Nós temos que entender o conceito, que é isso que eu acabei de falar para você. A partir daí, a gente vai fazer o quê? A aplicação de fórmulas. Tá? Dentro das fórmulas, como está aqui, ó, eu trabalho, por exemplo, a tangente de 2 vezes o ângulo. Tá? 2 vezes o ângulo. Por quê? Porque quando eu olhar no plano, você concorda comigo? Vamos voltar lá naquela mesma imagem para não dar problema. Você concorda comigo que eu tenho um ângulo que parte da condição zero, aqui, x, e também tem um ângulo que parte da condição 90 graus aqui, que é y? Entendendo que eu tenho um cubo perfeito de 90 graus. Então, o giro que acontecer de um lado vai acontecer do outro. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que um é defasado do outro 90 graus. E é justamente esta defasagem que nos leva às fórmulas que nós temos. Tá? Então, assim, só dando uma passada, a fórmula de tensão máxima de cisalhamento, como eu disse para você, você pode olhar que aqui, ó, a gente está usando a letra tal. E a tensão média no plano, que no caso, né, tensão média das tensões no plano onde nós temos a máxima condição de cisalhamento. Ou seja, eu estou medindo a tensão, seja de tração ou seja de compressão, no mesmo plano que eu estou analisando o cisalhamento. Mas, nesse caso, você pode ver que eu já uso a letra, o sigma. Então, assim, qual é o cisalhamento que eu vou ter lá? Tal. Qual é a minha análise da tensão que o material está sofrendo? Sigma. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, só para a gente fazer uma aplicação desse exercício aqui, só para aproveitando, dando essa revisão para facilitar um pouquinho. Tá? Determine a tensão de cisalhamento máxima no plano de tensão normal média. Ou seja, quando eu tiver a decomposição de tudo isso, eu vou ter o meu plano de máxima condição de cisalhamento. E por que eu preciso saber sempre da minha condição máxima de cisalhamento? Gente, só lembrando, concorde ou não, me dê o seu ponto de vista. Você concorda comigo que se eu atender a condição de máxima criticidade, ou seja, se eu atender a condição crítica da minha peça, as condições anteriores estão atendidas? Sim. Ou seja, se eu descobrir qual é o limite máximo que aquele negócio vai quebrar, todas as anteriores eu sei que, se são menores, ele não vai me trazer problema. Então eu preciso analisar sempre a condição no ponto máximo. Tá? E é essa que é a ideia que a gente está aqui. Vamos descobrir qual é a condição mais crítica, e a partir da condição mais crítica que nós tivermos, é que nós vamos deduzir o resultado. Tá? Então, nessa imagem aqui, eu tenho uma condição de carregamento muito simples. Tá? Eu tenho uma compressão, tá? Neste caso aqui, horizontal, de 20 megapascal, e tenho uma tração, neste caso vertical, de 90 megapascal. E tenho uma componente cisalhante, tanto em X quanto em Y, de 60 megapascal.
Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer a aplicação das fórmulas que a gente viu, e como eu disse para você, a aplicação de fórmula. E vamos chegar no nosso resultado. Tensão de máximo cesariamento. Está aqui, na verdade, a fórmula está aqui. Vamos aplicar ela aqui. Então, vamos direto para a aplicação. Tá? Vamos lá. A minha tensão em X ela é menos 20 megapascal. Isso aqui é uma outra convenção que nós sempre usamos. Eu não sei se o professor Saul usou isso com você. Mas, de uma maneira geral, nós sempre trabalhamos da seguinte situação. Tração sinal positivo, compressão sinal negativo. Eu penso que isso ele passou para vocês, não? Se eu não me engano, sim. Tá? Então, vamos lá. Nós temos uma condição, na minha condição X, eu tenho o quê? Menos 20 MPa. Por quê? Menos 20 porque é compressão. Na minha condição Y, eu tenho o quê? No caso, eu não coloquei o mais aqui porque não é necessário, mas eu tenho 90 megapascal, que no caso é tração. E no caso da minha condição cisalhante, eu tenho 60 megapascal. Tá vendo como facilita isso aqui? Professor, peraí, só uma dúvida. Claro. Como é que eu vou saber quando... Só de olhar o exercício ali, por exemplo, tem uma seta para cima e uma seta para a esquerda, se eu não me engano. Voltei no exercício. Pensa comigo da seguinte maneira. Você concorda comigo que essa flechinha aqui, ele está para fora da peça? Sim. Ele sai da peça. Se ele está saindo da peça, significa que a força está saindo da peça. Para a força sair da peça, a peça tem que estar sendo esticada. Uhum. Então é tração. É tração. Tá? Aqui no caso, a flechinha não está na direção da peça? Sim. Então, eu estou apertando a minha peça com a força de 20 megapascal. Ah, entendi. Obrigado. Não? E como eu disse para você, as forças que nós vamos ver aqui, ó, tanto em TXY, TYX, aqui, ó, elas se tornam forças cisalhantes. Por quê? Porque ela não está no centro. Se ela não está no centro, se ela está a uma distância do centro, automaticamente ela se torna uma força cisalhante. Uhum. Entendeu? E por isso que a gente definiu dessa forma aqui, ó, colocando dessa maneira, que é para facilitar bastante a linha de raciocínio com vocês. Entendeu agora o raciocínio? Entendi, professor. Obrigado. Tá? Seguindo esse raciocínio, agora, literalmente, é colocar recheio na bolachinha. A bolachinha está aqui, ó, tá a fórmula aqui. Ó, tá? O que eu vou fazer? Tensão de X, 20 megapascal. Está aqui, ó, menos 20 megapascal. Menos, isso é da fórmula. Tá? A minha tensão em Y, está aqui, ó, 90 megapascal. Certo? Dividido por 2. Ok, dividido por 2. Mais o quê? Mais a minha tensão de XY ao quadrado. Tensão de XY está aqui, ó, 60 megapascal ao quadrado. Resultado, qual é a máxima tensão de cisalhamento que eu tenho na minha estrutura? 81,39 megapascal. Viu como num primeiro momento é um monstro, mas quando a gente analisa item a item é uma coisa que chega a ser quase boba. Concorda? Sim, concordo. Tensão média, a mesma coisa. Vamos pegar a fórmula e aplicar a fórmula. Aplicou a fórmula da tensão média, ele é o quê? Tensão de X mais a tensão de Y sobre 2. Tensão de X mais tensão de Y sobre 2, 35 megapascal. Problema resolvido. Tá? Ou seja, já sabemos qual é a máxima tensão de cisalhamento, já sabemos qual é a máxima tensão média. Qual que é a última coisa que está faltando? Descobrir qual é o ângulo em que isso acontece. Mais uma vez, a nossa fórmula pronta diz o que para nós? Que a tangente de 2 vezes o ângulo, tá? Vai ser o quê? Menos a minha tensão de X menos Y dividido por 2, dividido pela tensão de cisalhamento. Mais uma vez, a fórmula está pronta, é só colocar valores. Resultado, 0,97. Só que aqui tem um único segredinho. Tá? Qual é o segredinho que eu tenho aqui? Este valor aqui, ó, é o valor da tangente de 2 vezes o ângulo. Então, ele não é o valor do ângulo, ele é o valor da tangente do ângulo. Então, está na hora da gente utilizar aquela funçãozinha que a gente dificilmente lembra, que é a tangente menos 1 ou a segunda função que a gente tem na calculadora. Você já usou isso bastante, Nada? Eu usei, não bastante, mas já cheguei a usar. Tá, então você sabe do que eu estou falando. Sim. Tá, então é a tangente a menos 1, ou o nome técnico, arco tangente. Tá? Então, 2 ângulos é igual ao quê? Agora eu estou falando do ângulo. Tá? Você reparou que aqui eu estava falando da tangente. Agora eu estou falando do ângulo. Então, o ângulo é o quê? É o arco tangente, ou seja, aqui ele era positivo, não era? Sim. Aqui ele não era multiplicação?
Aqui ele se torna a divisão. Ele se torna a divisão por quê? Ele vai se tornar o arco tangente porque ele é a menos 1. Tá? Então é 1 sobre a tangente, que leva o nome de arco tangente. Ficou claro? Claro. Tá? Ou seja, o arco tangente é isso aqui. Então eu vou pegar esse valor, colocar na minha calculadora, tangente a menos 1 ou arco tangente, ele vai me dar o valor do ângulo. São 42 graus e 5 minutos, arredondando, né? Uhum. Gente, só que não se esqueça que nós estamos falando de 2 vezes o ângulo. Então, se 2 ângulos é 42, um ângulo é, aspas, 21 e 25, arredondando 21,3. Ficou claro? Claríssimo. Tá? E mais uma vez, todo esse material é exatamente o material que eu passei para você, tá? Então, assim, tudo que eu estou te falando já está na sua mão. Agora, tendo essas informações, a gente coloca o quê? Eu sei qual é a condição de rotação que eu tenho na minha peça. Então, quando eu estiver fazendo aquela força que ele vai tender a girar, o que vai estar acontecendo? Para cima, eu vou ter uma força de 35 megapascal, tá? E também para a direita, onde num primeiro momento eu tinha compressão, eu vou ter também uma tração de 35 megapascal. Só que a minha condição cisalhante, vamos voltar lá no exemplo anterior, no exemplo não, no exercício inicial. Opa, cadê você? Desculpa, passei. Que era 60 megapascal de cisalhamento, quando eu coloco força, ela passa a ser 81. Então, quando a gente começa a analisar essa peça aqui, ó, se eu olhar só esse desenho, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o meu problema crítico aqui, ó, é a resistência à atração dessa peça. Você concorda comigo, Nathan? Concordo. Só que depois que a gente faz a análise, a gente chega à conclusão que o meu problema mais crítico é a minha tensão de Rotação. Não, cisalhamento. Certo. Ficou claro? Uhum. Então, essa que é a ideia. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai dimensionar uma coisa para tração, só que quando ele tentar começar a torcer, ele vai ter uma componente de cisalhamento tal que, se a gente não considerou, muitas vezes ele parte, essa estrutura falha por cisalhamento. Claro, também pode ser por tração, não estou dizendo que não é. Mas num caso como esse, o ponto crítico aqui se torna a condição de cisalhamento, a força cisalhante. Tranquilo? Tranquilo. Bom, o círculo de Mohr, sendo bem simplista, o que ele faz? Tá? Eu pego tudo isso que a gente acabou de fazer e coloco ele num círculo, aonde o diâmetro do círculo é exatamente a minha tensão de cisalhamento. Então, se eu tenho a minha tensão de cisalhamento e tenho um ângulo, automaticamente, quando eu calcular as minhas componentes aqui, pela fórmula básica do círculo de Mohr, que é a metade, tá, das tensões de tração e compressão, eu já automaticamente chego nos mesmos resultados. É uma forma de simplificar. Ficou claro? Professor, se eu puder repetir, porque acho que caiu a conexão aqui para mim. Ficou mudo. A tela continua, mas ficou mudo. Você está me ouvindo? Agora estou. O que eu quis dizer foi o seguinte, o círculo de Mohr, tá? Em linhas gerais, ele é uma representação gráfica de tudo aquilo que a gente fez. Então, assim, sendo bem simplista, tá? O que é o círculo de Mohr? O círculo de Mohr é um círculo aonde o diâmetro do círculo é exatamente igual à minha tensão de cisalhamento. Tá bom. E, uma vez que eu tenho a minha tensão de cisalhamento, tá? O meu ponto de tangente aqui do ângulo vai ser exatamente igual ao quê? A metade da tensão de X mais a tensão de Y. Então, eu pegando este ponto, colocando aqui, automaticamente eu já deduzo qual é o ângulo que eu tenho para fazer. Então, é uma representação gráfica que, para visualizar, simplifica muito todos esses cálculos que nós fizemos até agora. Uhum. Entendeu? Então, assim, ele é basicamente para simplificar as análises, tá? Todos os cálculos você pode fazer por círculo de Mohr? Sim, é uma forma mais simples de fazer. Só que este passo a passo que a gente acabou de fazer agora, ele é muito direto e objetivo. Então, fica a seu critério qual dos caminhos seguir. Tranquilo ou não? Tranquilo, professor. Bom, agora vamos entrar efetivamente naquilo que, teoricamente, é a nossa aula prática de hoje que vocês vão desenvolver. Tá? Estudo de tensão no regime elástico. Tá? Torque ou momento torsor. Tá? Observe os esforços T e T' possuem a mesma intensidade, porém em sentidos contrários. O que é isso? Pensa numa barra, que você coloca ela, pensa, por exemplo, num bastão que você colocou
nas suas mãos e você segura ele de um lado e do outro. Você torce a mão para um lado e a outra mão para o outro lado. É disso que a gente está falando. Por quê? Porque quando você torce um dos lados, automaticamente o outro lado ele reage com uma força igual e contrária, segundo leis de Newton. Então isso aqui é bastante intuitivo da gente ver. Então, para que isso aqui? A partir desses conceitos, a gente vai começar a entender a parte de torção em estruturas. Tá? Por que torção em estruturas? Quando a gente torce uma estrutura, tá? Deixa eu ir direto a esse ponto aqui. Aqui fica bastante fácil da gente ver. Eu tenho um eixo normal, onde nós pintamos algumas linhas nele. Quando a gente torce este eixo, quando ele gera uma torção, você pode reparar que as linhas aqui se separam. Você consegue ver claramente aí, Nata? Sim, consigo. Tá? O que acontece? Só que o comprimento do eixo, essa linha do comprimento dele, ele também se distorceu. Então, ao pé da letra, é como se o eixo encolhesse um pouquinho. Você concorda comigo? Uhum. Se ele encolheu um pouquinho, automaticamente ele aumentou um pouquinho no diâmetro e houve esse escorregamento. Tá? Isso acontece, isso me gera uma componente de força que é uma componente cisalhante no sentido radial do eixo, ou seja, quando eu faço torque em um eixo, é como se eu estivesse tentando cortar o eixo no meio. No centro dele eu vou ter uma componente, tá? E esta componente vai ser perpendicular ao eixo. Por isso, tá? Por isso que nas nossas fórmulas anteriores, só voltando lá para a gente ver, tá? Nós temos que dentro da parte de cisalhamento eu tenho as componentes da tensão, tanto em X quanto em Y. Consegue enxergar com clareza agora? Uhum. Tá? É esse o grande diferencial. Entendendo isso, a coisa fica bastante fácil daqui para frente. Vamos analisar, tá, uma condição de tensão. Tá? Vamos entender que a gente está colocando esse eixo sob torque. Você concorda comigo que exatamente no centro do eixo, tá, o meu torque é zero? Porque a força está sendo aplicada e vai para as laterais, certo? Pensa comigo da seguinte maneira: torque não é força vezes distância? Sim. Se a minha distância aqui no centro é zero, qualquer valor multiplicado por zero será sempre zero. Ficou claro agora por que no centro do eixo o meu torque é zero? Uhum. Claríssimo. Então é por isso que eu tenho esse gráfico evolutivo. E no limite máximo do diâmetro do eixo que eu tenho aqui, eu vou ter o quê? Exatamente a minha máxima tensão de cisalhamento. Uhum. Tá? Se o meu eixo for um eixo tubular, o que vai acontecer? A minha tensão mínima vai acontecer exatamente na condição do diâmetro do tubo que eu tenho. Por quê? Porque a condição inicial ela é zero. Só que eu não tenho esta massa de material aqui. A massa do meu material começa a uma distância x. E nessa distância x eu tenho o quê? Eu tenho uma força aplicada multiplicada por essa distância. Então, esta componente se torna aquilo que a gente chama de tensão mínima de cisalhamento. E o extremo dele continua sendo como se fosse um eixo maciço na minha condição máxima. Certo. Ficou claro? Claro. Isso aqui a gente usa muito quando a gente está calculando barra de torção de automóveis. Tá? Só para você entender onde tem essa aplicação. Você concorda comigo que vamos entender que a minha tensão máxima não é a mesma nos dois casos? Entendendo, obviamente, que os dígitos externos são iguais. Só que em um caso, a minha tensão mínima é zero. E no outro caso, a minha tensão mínima tem um valor. Por quê? Porque eu não tenho massa aqui no meio. Então, efetivamente, eu não tenho área para distribuir. Consequentemente, a tensão efetiva nesta área é maior do que essa. Por quê? A força é a mesma, só que a área é menor, consequentemente, a tensão é maior. Uhum. Tá? É quase que intuitivo isso, né? Mas é sempre bom a gente dar uma repassada. Então é aqui que entra o X da questão. Por quê? Vamos entender esses dois casos. Tá? Se a minha tensão aqui vai trabalhar no limite do meu material, você há de convir comigo que esse material aqui tem que ter uma resistência ao cisalhamento maior do que esse aqui. Concorda? Concordo. Porque senão, como a área é menor, automaticamente esse eixo vai ser cortado por torção. Ou seja, ele vai cisalhar na torção. Por quê? Por causa da componente que nós vimos que existe quando você torce o eixo. Ou seja,
Quando a gente trabalha com torção, automaticamente eu tenho aquilo que a gente chama de cisalhamento. Ficou claro agora? Consegui te convencer? Uhum. Tá claro. Tá. Mais uma vez, quando a gente entra nesse meio, não se preocupa, vamos inventar fórmulas? Não, elas já estão definidas para nós utilizarmos. Então vamos lá. A tensão máxima de cisalhamento vai ser o quê? Vai ser o torque multiplicado por C, tá? Que neste caso C é igual ao raio. Tá? Tá? Eu faço questão de colocar aqui, ó, as legendinhas, por quê? Que é para não dar erro. Tá? Por que aqui é C, professor? Porque se você analisar, eu tenho a condição 1 e condição 2. Tá vendo aqui? Sim. Então, nesse caso, eu também posso chamar de raio 1, raio 2, não é? Não é exatamente isso? Sim. Sim. Então, neste caso, C é igual ao raio. Por isso, tá aqui, ó, os raios C ou Rho, dependendo da situação que eu estou analisando. Na condição de cisalhamento máximo, eu chamo o raio de C. Na condição apenas de cisalhamento, ou seja, eu tenho a minha condição plana de cisalhamento, eu tenho que o torque dividido pelo raio, que será único, dividido pelo quê? Pelo meu momento polar de inércia, que é a condição J aqui. Tá? Vocês chegaram a estudar essa parte, momento polar de inércia? Momento polar de inércia? Isso. Eu lembro que eu vi isso no AVA, na web aula do AVA, mas com o Saul eu não cheguei a ver. Só se ele deu para um tom. Tá legal. Mas assim, de qualquer forma, não infarte. Sabe por quê? Dá uma olhada aqui, ó. O momento polar de inércia é a metade de π, raio elevado à quarta, para toda e qualquer peça circular. Difícil? De qualquer material. Oi? De qualquer material. De qualquer material maciço circular. E se for um tubo, o momento polar vai ser o quê? A metade de π, raio maior ao quadrado, menos raio menor ao quadrado. Certo. Ou seja, estamos fazendo uma relação em áreas. Só que como aqui eu tenho ao quadrado e ao quadrado, consequentemente o meu resultado será, como você pode ver aqui, a quarta. Vai ser milímetros a quarta. Tá? Mas assim, isso é o que tem de diferente. Todo o restante vai ser o quê? Torque. Eu vou te fornecer o torque. Tá? Ou eu vou te fornecer a tensão máxima. Eu vou te fornecer o raio, ou tá? Você vai encontrar o raio. Eu vou te fornecer o momento polar de inércia, ou eu vou te fornecer as informações para você chegar no momento polar de inércia. Mais uma vez, fórmulas prontas, literalmente é só colocar recheio na bolachinha. Tá bom. Ficou claro? Claro, professor. Tá? Então, sendo assim, vamos fazer uma análise agora. Veja, tá? Eu tenho um eixo e esse eixo está sendo submetido a um torque. Tá? Eu fiz uma seção no eixo e estou analisando exatamente a metade do eixo, ou seja, eu tenho um pedaço de eixo para cá e um pedaço de eixo para cá. O que eu fiz? Eu fiz aquele corte ideal que a gente faz no centro do eixo para poder exemplificar. O que eu tenho aqui? A minha tensão de cisalhamento máximo. Por que essa tensão de cisalhamento máximo existe? Justamente porque eu tenho a componente do quê? Uma vez que eu torci o eixo, que eu fiz o torque no eixo, ele faz o quê? Ele tende a encolher. Se ele tende a encolher, automaticamente eu tenho a minha condição de cisalhamento aqui no meio. Ou seja, a união das minhas duas tensões me dá a minha terceira tensão, que é a tensão de cisalhamento. Tá? Esse desenho aqui, ó, fica mais fácil de você entender. Quando eu tiver o torque aqui, que eu vou ter as duas componentes, eu vou ter uma parte de componente, tá? Neste caso, perpendicular ao eixo da minha peça, e uma parte do componente, ou perpendicular não, desculpa, paralelo ao eixo da peça, e uma parte da componente perpendicular ao eixo da peça. Por isso que me gera, quando eu tenho torque, ele automaticamente me gera uma força de cisalhamento, que é aquelas fórmulas que a gente viu. Uhum. Beleza. Aqui fica claro tudo que eu falei para você? Sim, tá claro. Ah, legal. Fora disso, agora nós literalmente vamos fazer o quê? Observe que o torque desenvolve uma distribuição de tensão de cisalhamento ao longo do plano da seção da transversal e axial, que é exatamente o que eu acabei de te falar. Tá? Agora vamos fazer o quê? Literalmente vamos fazer um cálculo, que você vai ver que não tem nada de excepcional. Só precisa de um pouquinho de atenção. Mas fora isso, fórmulas prontas.
A figura apresenta um diagrama de distribuição de tensão de cisalhamento em um eixo maciço. Determine o torque para esta condição. O que eu estou te passando aqui? Você concorda comigo que eu acabei de te falar qual é o raio da peça? Olha ele aqui. Sim. Eu não acabei de te dizer qual é a tensão de cisalhamento máxima do material? Uhum. Então, o resto agora, bicho, é só colocar a fórmula. É só colocar esses valores na fórmula. Vamos lá. Sequência de resolução. Tá? Tensão máxima de cisalhamento, 56 megapascal ou 56 vezes 10 a sexta pascal. Depende se você quer trabalhar com números grandes ou notação científica. O resultado é o mesmo. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, e isso aqui eu tenho que chamar a atenção, é o seguinte. O raio aqui eu te passei em milímetros, não foi? Sim. Pascal não é Newton por metro? Sim. Então, neste caso, eu tenho que transformar o milímetro aqui em metro. Eu tenho que equacionar as unidades. Isso é uma das coisas que a gente escorrega. Então, toma cuidado com isso aí, tá? Porque realmente isso pode trazer problemas para a gente. Fora isso, são as fórmulas que eu acabei de falar para você. Vamos calcular o momento polar de inércia. Metade de π, meio metade de π, que multiplica o quê? O meu raio a quarta. Resultado já está aí. 9,82, 10 a menos 6 metros a quarta. Pô, professor, eu não quero colocar assim, não tem problema. Você vai colocar aqui 0,5 zeros e o 9,82. O resultado é o mesmo, fica a seu critério. Uhum. Tá? Você quer usar notação científica ou não, vai depender de como você estiver calculando. Uma vez que a gente calculou o momento polar de inércia, vamos para o torque. Torque é o quê? Conforme a fórmula apresentada lá atrás. A tensão de cisalhamento máximo que multiplica o momento polar de inércia dividido pelo raio. Voilá, temos o torque. No nosso caso aqui, 11 kN. Difícil? Não, sim. Tá vendo? Seguindo a fórmula, sim. Então, basicamente, isso é o que a gente vai fazer lá no exercício da aula prática quando você colocar tudo isso no software. Vamos olhar o segundo agora. Calcule este exemplo aqui. Tá? Nós temos um eixo, tá? Eixo fixado. Este eixo, na verdade, é um tubo que ele tem um diâmetro externo de 60 e um diâmetro interno de 40. Tá? E a tensão de cisalhamento, que obviamente a gente já sabe, definida para este material, 120 megapascal. Mais uma vez, é só aplicar as fórmulas. Segredo nenhum. Vamos direto para a resolução dele. Tá? Vamos lá. Calculando o primeiro momento polar de inércia, no anterior era maciço, então nós só trabalhamos com um raio a quarta. Neste caso, como é um eixo, raio maior menos raio menor, obviamente a quarta. Resultado. Tá? Mais uma vez, tensão máxima, o torque que a gente tem que calcular. Tensão máxima, momento polar, sobre raio. Certo? Certo. Se eu estou trabalhando pela tensão máxima, eu vou trabalhar por qual raio? Pelo raio maior. Não é a condição máxima? Sim. Concorda comigo? Não é a tensão máxima? A tensão máxima ela não vai acontecer no raio maior? Sim. Então, eu vou calcular no raio maior. E posso calcular a tensão mínima também por uma das fórmulas que nós damos lá, que é o quê? Obviamente, depois que você movimenta a fórmula, nós vamos ter que a tensão mínima vai ser o quê? C1 dividido por C2, tensão máxima de cisalhamento. Está aí o resultado. Difícil o raciocínio ou relativamente tranquilo quando a gente aborda assim passo a passo? Conhecendo a fórmula, professor, é tranquilo? Então, mas é aí que está. Por isso que eu falei para você. Eu penso que a dificuldade que você teve nas minhas provas foi porque, quando eu estou dando aula, eu dou toda essa sequência para vocês, de forma tranquila. Entendeu? Entendi. Então, ao pé da letra, é isso que vocês terão que calcular lá no exercício de aula prática. E no seu caso, aproveitando agora, né, para te dar uma, vamos chamar de revisão, que na verdade não foi bem uma revisão, foi um complemento, né? Mas assim, para facilitar a sua vida. Então, eu penso que agora você tem condições de finalizar essa aula prática sem nenhum problema com o software e também já serviu bastante para mostrar para você qual é a linha de raciocínio que a gente segue e como você vai ter a sua prova. Beleza. Beleza? Inclusive, exercícios similares a esse que nós fizemos aqui agora estarão na sua prova. Tá. Difícil? Fala para mim. Quando o senhor falou, presta atenção no material, nos exercícios... deixa eu ver aqui o nome. Os exercícios de aplicação ao longo do material? De aplicação. São esses. Sim, são esses. Lógico, isso desta parte. Entenda que nós estamos falando, nós estamos aqui no slide 180, né? Não, tudo
bem, claro. Cada parte, cada pedaço do slide tem um exemplo, digamos assim. Isso. Ah, beleza. Entendeu? Por quê? Porque para pensar comigo. Entenda comigo da seguinte maneira, Nathan, eu te passo esse punhado de fórmula e não faço aplicação nenhuma. Você vai lembrar daqui 5 minutos para que diabos isso serve? Não, de maneira alguma. E agora, fazendo todas essas aplicações, passo a passo como está aqui. Sim. A mesma coisa que, por exemplo, digamos que o senhor apresentasse a fórmula e não dissesse o que cada letra significa. Eu ia ficar totalmente perdido. Exatamente. Entendeu? E é por isso que eu faço questão de mostrar para vocês item a item, inclusive por quê? Porque para cada tipo de literatura se usa uma letra. O importante é você entender o que aquela letra significa. Se você entendendo o que ela significa, você pode chamar do que você quiser. Você concorda que se eu olhar agora e falar para você, ali no lugar do seu eu coloquei um D. Quando você olhar para a fórmula, você não vai saber do que se trata? Sim. Então, teu problema está resolvido. Eu posso chamar até de Maria Joaquina. Que diferença vai fazer? Nenhuma, porque você absorveu a essência do que você precisa fazer. É esse o raciocínio que a gente segue aqui com vocês. Tranquilo? Beleza, professor. Tranquilo. Bom, Nata, então eu penso que te ajudei de todas as formas que eu poderia, inclusive, né, você reparou que eu até fiz uma coisa um pouco mais elaborada para tentar te ajudar aqui, mas de qualquer forma vai ficar bom para todo e qualquer colega que for assistir depois essa aula lá no nosso canal do YouTube. Tá? Inclusive, uma outra dica para você. Todas as nossas aulas, sem exceção, estão lá no meu canal no YouTube. Né? Procura lá no YouTube, no YouTube ou no Google, como que Professor Randerley YouTube, você já vai chegar lá no nosso canal. Ele é livre para todos os nossos alunos, né? Você pode entrar lá e assistir todas as nossas aulas. Inclusive, eu não dou aula só de resistência dos materiais. Eu dou aula de física, resistência, projeto de fábrica, desenho. O que você precisar, dar uma olhada lá e se interessar, se é que vai te ajudar, sinta-se à vontade em visitar lá e absorver todo o conteúdo que você precisar. Beleza, professor. Obrigado. Tranquilo? Tranquilo. Bom, entendendo que eu acho que a gente já chegou num ponto muito bom, eu vou finalizar a nossa gravação, vou finalizar a nossa aula e se você tiver alguma dúvida é só me perguntar. Se já tem meus contatos, é só entrar em contato que eu puder fazer para te ajudar. Não só você, como todos os colegas, estarei aqui sempre. Beleza, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos finalizar a nossa gravação, né? Tá? Vamos finalizar a nossa gravação, torcer para que dessa vez ela funcione, porque ela não tem funcionado nos últimos dias.